Vamos abrir aqui uma palavra que está lá, 1 Coríntios 1, versículo 26. 1 Coríntios 1, 26. E eu creio que esse compartilhar aqui vai tirar a dúvida de muitos irmãos aí, né? E vai animar muitos irmãos para ajustar essa prestação de serviço aí, que é o grupo familiar, né? É a igreja na casa. 1 Coríntios 1, versículo 26. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. Aqui fala aqui nesse trecho, na igreja de Corinto, tá? Que o Espírito pega e fala sobre a vocação dos escolhidos, né? Dos chamados, dos eleitos, daqueles que vão prestar um serviço para Deus. Diz assim, ó: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então nós observamos aqui, irmãos, que o Espírito Santo viu para a igreja aqui em Corinto e viu muitas pessoas desanimadas, assim, eu vi aqui agora o testemunho da Neuza, né, Martinelli, desanimada, né, enfraquecida talvez na fé. E na igreja de Corinto não era diferente, chegou um momento ali que o Espírito Santo teve que usar Paulo para trazer essa fatia dessa carta, dizendo para eles assim: olha, repara assim que Deus não chamou pessoas prontas, né, para fazer esse trabalho, pessoas inteligentes, sábias, de nobre nascimento, pessoas cheias de dons, dotadas de conhecimento, preparadíssimas para fazer essa obra. Viu só? Deus chamou aquelas pessoas assim bem diferentes daquilo que o mundo exige que eu seja, né? O mundo exige que eu seja perfeito, né? Não. Deus pegou nós, e até a Bíblia diz ali que Deus pegou aquelas pessoas humildes, desprezadas, né? E isso é loucura, né? Deus quer fazer uma obra santa, pura, justa, perfeita, e chamou nós, cheio de problema, cheio de pecado, cheio de fraqueza, né? Não tínhamos entendimento nem conhecimento de nada, né? E eu preciso entender isso aí, que Deus me chamou por quê? Porque não existia na Terra nenhum modelo para edificar a vontade de Deus. Porque todos os modelos que existiam na Terra, aqui nessa momento em que Jesus Cristo veio para a Terra, todos os modelos anteriores de pregações, de manifestações, elas não estavam, né, totalmente aprumadas com Deus. Então Deus não conseguiu usar eles. Deus pegou justamente quem não tinha nada disso. Pegou verdadeiramente pessoas analfabetas espiritualmente, que foi o meu caso e que foi o caso dos irmãos. A gente não sabia nada de Deus, nada de reino, nada de batismo, nada de perdão, nada de trevas exteriores, nada de salvação orgânica, salvação judicial. Nós não sabíamos nada disso. Foi por isso que Deus nos chamou. Eu quero lembrar que lá em João 15, 16, o Senhor Jesus diz, né, que não fostes vós que me escolhestes, né? Não foi nós que escolhemos estar aqui. Né? Nunca passou pela minha cabeça de um dia eu estar servindo o Senhor, né? Eu queria trabalhar, ganhar dinheiro e curtir a minha vida no mundo, né?
Nunca estava nos meus planos. Eu queria fazer faculdade, ser uma pessoa na área da construção civil e ia ser, no meu entendimento, feliz. Mas, na verdade, não era isso que ia me fazer pleno e feliz. Aí Deus chegou e me pinçou lá do mundo, né? Me tirou lá do mundo do pecado e me trouxe para a vida da igreja. Aí, como eu funciono agora dentro da vida da igreja? Lá no livro de Êxodo, no versículo 20, no capítulo 25, no versículo 40, ele diz assim, ó, Deus dizendo para Moisés, Moisés, tenhas cuidado de fazer tudo segundo o modelo que eu te mostrei no monte. Por que Deus disse isso para Moisés e essa pregação de Moisés até hoje é nos trazida nesse movimento? Porque todos os outros modelos antes era politeísta, né? Levava a gente a acreditar e depender de vários deuses falsos, que não existiam, na verdade, né? Somente esse modelo de Cristo é o que me faz servir o Senhor e não desistir desta caminhada. E aí nós lemos aqui agora Mateus capítulo 10, abre aí para você ver. Agora você vai correlacionar esses versículos, né? Êxodo 25, 40 tem um modelo, o modelo é Cristo. Por quê? Porque todos os demais modelos, os formatos de adoração e de pregação e de louvor antes, irmãos, não eram plenos, assim, sabe? Não faziam a vontade plena de Deus. Era parcial ainda, porque Jesus não existia, né? Aí quando Jesus veio, assim, agora sim, Jesus é o cumprimento dessa profecia lá de Êxodo 25, 40. Deus dizendo para Moisés, faça tudo segundo o modelo que eu vou te mostrar no monte. Onde é que Jesus Cristo morreu? Lá no Monte Calvário. Então, aquele é o modelo. Toda obra que eu fizer no reino, eu preciso me negar, entende? Então, a Neuza Martinelli compartilhou aí desse desânimo. É só se negar. Te encaixa no modelo, entende? O trabalho é isso aí mesmo. Para fluir Cristo, eu tenho que estar totalmente assim, ó, desencantado com a minha natureza. E parece que é um desânimo isso, mas na verdade isso aí é uma oportunidade que Deus me dá assim, para eu me negar e obedecer ao Senhor, entende? Então, olha a vocação. O Senhor não chamou pessoas prontas para fazer a obra. Porque não tem pessoas prontas. Porque qual é o modelo que me aprontou? Antes de Cristo? Não serve. Então ele trouxe pessoas que nem nós, semi-analfabetas, sem cultura nenhuma espiritual. Para quê? Para nós agora olhar o modelo que é Cristo, porque foi Ele que nos chamou para esse modelo, né? Nenhum de nós queríamos estar nesse modelo. Ele nos chamou para esse modelo, para que a gente vá e dê frutos, e esse fruto permaneça em nós. E aí tudo que eu pedi vai se cumprir. Porque tudo que eu vou pedir vai estar de acordo com o modelo. Então, olha só, o que o modelo quer? Muitas almas, muitos filhos de Deus na cidade. O que o modelo quer? Muitas lideranças espirituais na visão do Senhor. O que o modelo quer? Muitos empresários na visão do Senhor. O que o modelo quer? Hospital totalmente subjugado à liderança de Cristo. O que o modelo quer? A prefeitura de joelhos honrando o nome de Cristo. O que o modelo quer? Famílias no padrão divino. Esse é o modelo. E quem é que Deus chamou para que esse modelo aparecesse? Nós. Essa é a nossa vocação. Nós não temos entendimento, não temos sabedoria. Ali nós lemos, ali, né, 1 Coríntios 1:26, que falou sobre a vocação dos chamados. Olha que vou relembrar aqui, que ele diz aqui, ó. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Por que Deus chamou essa casta de pessoa nessa situação? Justamente para não ter interferência de modelo errado. Agora tu vai olhar para o modelo de Cristo, é só seguir. Então,
Como é que eu vou fazer a obra do Senhor? Eu vou pegar esse modelo que eu estou aprendendo e é só seguir, na verdade, não tem que fazer nada. É só seguir o modelo que a obra acontece, entende? Amém? E olha só o que ele diz aqui agora no capítulo 10, né? No capítulo 10 de Mateus, ele diz assim, ó, tendo chamado os seus 12 discípulos, nenhum deles, irmãos, tinha um pensamento de ser apóstolos, percebe? Um era pescador, outro cobrador de impostos, o outro lá consertava redes. Nenhum deles estavam se preparando para ser apóstolo. Todos eles eram pessoas comuns. Pedro até analfabeto era a nível secular e tinha dificuldades nas letras. E olha, Jesus foi passando e olhou assim, Neuza Martinelli, vem cá. Geis, vem cá. Ticiane, vem cá. Marta, Silvana, Marcos, Neuza, Andréia, Nicolas, Marinha, Júlia, Terezinha, vem cá. Por que será que Deus nos chamou? Porque a gente estava pronto? Não. Por isso que Ele nos chamou. Nós não temos nenhum modelo antes de Cristo que deu certo. Por isso que a gente estava com problema financeiro, com problema de depressão, com problema de doença, com problema de conjugal, com problema com filho, entende? Aí ele foi passando e ele chamou os discípulos. E aí ele chamou e deu agora uma comissão, ó. Deu autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que faz uma pessoa ser paralítica no reino? Quando ela está sobre o efeito de espíritos malignos. Quando uma pessoa está enferma, ela está sobre o efeito de espíritos malignos. E o Senhor Jesus chamou cada um de nós, para começar em nós já. Nós temos autoridade para exercer essa autoridade contra esses desânimos, porque são espíritos malignos, que querem nos tirar o ânimo, entende? Então, o Senhor nos chamou, é como assim, ó, vocês não têm nenhum modelo perfeito para seguir a vida de vocês. Então, eu estou chamando e eu sou o modelo. E eu estou dando autoridade para vocês. Para quê? Para expulsar esses seres que estão atrapalhando vocês de me servir. Porque pode ver, quando Jesus curou lá, por exemplo, o cara paralítico lá, o cego da mão ressequida, né? Ele disse assim, ó, vai lá e te apresenta para o sacerdote e dá testemunho. E aquelas pessoas que tinham essas anomalias, eles não eram testemunhos de Deus porque eles seguiam um modelo fraco, um modelo religioso. Então, o modelo religioso é fraco. Ele não dá testemunho de Deus na comunidade. Então, Deus chamou eles e curou eles. Agora vai lá dar testemunho. Segue o que eu estou dizendo. Quando tu segue o que eu estou dizendo, vai aparecer uma obra. O nome de Jesus começou a ser conhecido e reconhecido como Filho de Deus quando houve esses acontecimentos. Então, olha só. Aí, ele dá aqui o nome deles. Aí você vai estudar o nome deles. Nenhum deles aqui era pronto. Eles tinham atividades seculares. E aí, no versículo 5, ó, presta atenção no que ele diz aqui, ó. A estes 12... Quantas máquinas nós temos aqui agora? Conta aí. 12. Aqui, eu estou vendo aí, 12. Então, é profético, gente. Ó. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. As instruções de Jesus, quando é seguida, é o modelo do monte. E aí ele segue dizendo, ó, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Por que ele disse isso? Porque os gentios eram aqueles incrédulos que eles eram politeístas. Eles acreditam em tudo que é coisa, gente, menos em Deus, em Jesus. Tu fala com uma pessoa que é dessas religiões aí, politeístas, porque eu me lembro da minha avó, tinha simpatia para uma série de coisas.
que eu não vou citar aqui, porque senão eu vou estar propagando esses deuses falsos, né? Você que é das gerações de avós e de pais mais antigos, você lembra lá, eles tinham assim dica para tudo, gente, mas eles nunca empurravam para Cristo. Então, se você quer ter vitória na prestação do teu serviço, tu não pode seguir os rumos dos gentios, porque eles são incrédulos com Cristo e eles são crédulos só com coisa ruim. Eles acreditam. E aí ele diz assim, ó, e nem entreis em cidades samaritanos. Você conhece, samaritanos, né, era governado lá na época, são as 10 tribos, né, o reino do norte, que foi governado por Jeroboão, e Jeroboão porque estava com medo, então tem um demônio que gerou medo nele, ele construiu altares, né, e poste ídolos, e virou politeísta. E era um povo de Israel, todos eles. Então o Senhor dá aqui uma dica, ó. Versículo 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são aqueles 2 grupos que eu falei, né? O primeiro grupo é os gentios, né? Os incrédulos. Tem que convidar eles para ir para os grupos. Tem que convidar eles para ir para a igreja. E as estratégias estão aí, né? Imagina, estamos falando sobre depressão, ansiedade, medo, pânico, todos os dias de segunda a sábado. Tá fantástico essa programação, com testemunho, com pessoas que de fato aconteceu isso na vida deles. Temos que chamar esses incrédulos, para assistir esses programas. E as ovelhas perdidas de Israel, os nossos irmãos que acreditam parcialmente em Deus, porque eles não obedecem totalmente a Deus. Pode observar, eles obedecem coisas, mas muitas coisas eles fazem do jeito deles e eles vão atrás de muitas coisas que não são orientadas por Deus, né? Em suma, para concluir, né, irmãos? Se eu e você estamos aqui, Deus chamou nós mesmo do jeito que nós somos e estamos. Agora nós temos que só seguir o modelo para a obra de Deus aparecer. Eu não preciso fazer obra, eu só tenho que seguir o modelo. Qual é o modelo? Jesus disse, né? Quando me visitastes lá, né, nos presídios, nos hospitais, quando deste água lá para os pequeninos, né, é como se tivesse dado para mim. Então eu tenho que visitar o hospital. Não é eu que estou fazendo obra nenhuma, eu só estou seguindo o modelo. Entende? Grupo familiar, eu não estou fazendo grupo familiar, eu estou seguindo o modelo. E a obra é Deus é quem faz no tempo dele. E entenda, a obra primeiro é vida e depois é obra. Então Deus vai fazer uma obra aqui dentro de cada um de nós e depois aquilo vai fluir. Não preciso nem me esforçar, entendeu? Eu só seguir. Quando a gente está fazendo muita coisa e está se sentindo estressado, talvez aquilo já não é de Deus, talvez aquilo ali já é uma coisa natural tua, entende? Porque a obra é pelo Espírito, a coisa flui, sabe? Eu estou tendo muitas experiências assim, porque eu chego num lugar, que nem fui no hospital, assim, eu só vou ali, a gente fica orando ali 30, 40 minutos na capela, e aí depois quando eu sinto assim, agora dá para ir nos quartos. A gente vai nos quartos, gente, está tudo aberto. Né? Nós chegamos lá numa moça, lá não me lembro o nome dela, eu pedi para a Neuza orar por ela. Ela estava na porta do quarto, olhando para a capela, ouvindo os cânticos. E aí eu cheguei nela, né, fiz aquela primeira abordagem e perguntei, você está acompanhando alguém? Ela disse, meu namorado. Ué, o que houve com ele? Não, ele vai fazer uma cirurgia no pé ali, no tendão. E como é que ele está? Pois é, ele está indo ali para anestesia agora. Aí eu disse para ela assim, você aceita uma oração? Eu disse assim, aceito. Aí a Neuzinha foi fazer a oração para ela, essa moça ficou ali há 15 minutos chorando. Então tá tudo, eu não fiz nada, eu só segui o rumo, entendeu? Aí tu vê que as coisas estão tudo abertas e não é estressante. Olha, é prazeroso, irmãos, você ver Deus fazer as coisas e você só ser usado por Deus. A gente vem para casa, né, Neuza, assim, cheio do Espírito, cheio da glória de Deus, porque a gente vê que Deus está no controle de todas as coisas aqui, né? E acredite, irmãos, tudo que Deus está fazendo aqui nessa cidade, Deus está no controle. Porque isso não é eu, não é homens que está fazendo isso.
Esses lugares aí que a gente está entrando não é nós, irmãos. É só oração que você está participando, todos os dias orando aqui, né? Orando em casa, oração territorial, o teu devocional. Essa somatização dessas orações aí, ó, está agradando muito a Deus e Deus está fazendo e vai fazer muitas coisas nessa cidade. Você ainda vai ver. E já está fazendo, né? Irmãos, era isso aí, né? Então, acho que está na hora já de encerrar aqui, né? Não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta.